Oi, aqui é a Kat. Esse vídeo eu quase não postei, por eu não ter ficado 100% satisfeita, mas eu vou falar um pouco sobre ele. Justamente estou postando para tirar um aprendizado, uma visão desse processo que eu fiz. A ideia era pintar um quadro com uma arte que eu fiz para tatuar na pele. No caso, era essa flor. Eu tinha esse pedaço de MDF em casa e fiz uma base preta com tinta acrílica. Fiz umas 2 camadas porque ele seca bem rápido, então foi um processo muito fácil. Primeiro, para criar o rascunho do desenho, eu usei giz de lousa e fui analisando o ângulo ali da flor que ia ficar na tela. Que nesse caso ele cortava o meio dela, assim. E marquei o meio e depois fui fazendo alguns riscos bem básicos, assim, para mim me localizar no desenho. Geralmente quando eu desenho flor, eu tenho que começar fazendo um círculo no meio e ir fazendo cada pétala. Tipo, eu faço uma pétala e a partir dela eu já consigo fazer o resto. Parece meio óbvio, mas ver onde que ela começa e onde que ela termina. E não ter medo também de errar, porque no caso a gente só tá fazendo um rascunho, que é simplesmente pegar um paninho úmido e passar na tela e desenhar de novo até ficar do seu agrado, sabe? Ficar parecido com o que eu desenhei no papel, o desenho original. Até mostrei aí eu limpando uma partinha que eu não gostei e desenhei de novo, pra vocês verem que sai super fácil. Antes de passar a caneta, eu passei esse paninho seco mesmo, só pra dar essa suavizada no giz. O giz ali tava bem forte, né? Tava branco. E isso podia atrapalhar na hora de passar a caneta, podia até estragar a caneta. Então, pra começar a riscar, eu usei uma caneta Posca. Eu coloquei mais tinta dentro dela, porque ela tava bem vazia. O que eu fiz, eu misturei tinta acrílica com água, deixei ela bem líquida, como se fosse a recarga dela mesmo. Mas eu percebi que ela não tava saindo muito tinta dessa forma que eu fiz. Eu não estraguei a Posca, é porque ela tava acabando mesmo. Eu queria usar ela com uma caneta, né? E o pincel eu não ia ter precisão, ia ficar estranho. Mas no fim eu fui molhando na tinta e fui passando. E eu curti o efeito no fim, porque eu mergulhava na tinta, ela ficava mais forte e ia ficando mais leve. E o resultado era uma sombra que fazia, sabe? Acho que vocês conseguem perceber que em alguns lugares tá mais forte o branco, em alguns lugares tá mais suave. E no começo eu curti muito isso. E, como eu falei no começo, eu quase não postei esse vídeo por não ter ficado 100% satisfeita. Mas eu entendi que a gente aprende quando não tá satisfeito. Eu acho que principalmente quando a gente não tá satisfeito. Porque quando a gente trabalha com isso há muito tempo, ou faz isso há muito tempo por hobby, mesmo por gostar, tipo, no meu caso, desde criança, sabe? E quando a gente não gosta, acaba mexendo com o ego, com orgulho,
com a nossa humildade. Eu acredito que o artista sabe tirar algo de tudo, e é por isso que eu resolvi gravar essa narração. Eu quero ser uma artista real e ser alguém que as pessoas possam se identificar, que isso humaniza, né? Eu nunca tinha feito um quadro com fundo preto e um desenho em branco, mas na minha cabeça não tinha segredo, sabe? Eu já tinha visto algumas referências e eu queria testar com alguma arte minha de tatuagem, porque a ideia é colocar esse quadro aqui no meu estúdio, que eu tatuo. Eu confesso que achei que seria mais fácil eu gostar do resultado pela confiança que eu tenho no que eu faço. E, sinceramente, agora, eu não sei porque eu tô curtindo mais. Acho que porque eu tô analisando e tendo esses pensamentos na minha cabeça. Porque quando eu vi o quadro pela primeira vez pronto, eu não curti 100%. Mas agora, analisando, eu acabei gostando. Eu tirei algo disso, sabe? E acho que isso é muito importante. Mesmo que não tenha agradado a gente. É meio clichê, né? Mas a gente tira alguma coisa daquilo e aprende. Vê o que a gente errou. Vê o que a gente gostou e acertou. Pra gente repetir ou não repetir na próxima, né? Que a minha ideia é fazer outro quadro, assim, com fundo preto, um desenho por cima, de tatuagem, e fazer de novo pra mostrar pra mim mesma que a evolução é muito visual, nesse caso. Eu vou ver o que eu evoluí, o que eu gostei, o que eu não gostei, e vai ficar muito claro isso. É algo sobre ter paciência. Quando você se desafia a fazer de novo aquilo, porque você tem a possibilidade de fazer aquilo, faça, sabe? Não tem como não evoluir. A evolução vem quando você analisa o que você errou, o que você acertou. E também curtir o processo, sabe? Falando por mim, fico muito preocupada. Será que vai ficar da hora? Será que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso? Mas não perdendo tempo, mas tipo, eu quero que fique bom. Então, se ficar ruim, eu vou ficar triste. A gente tem que lidar com a frustração e tal. Mas é muito sobre curtir o processo ali. Foi um momento tão relax fazer esse quadro, sabe? Que eu me concentrava em cada técnica que eu fazia. Eu usei caneta branca, caneta preta pra delimitar o desenho. No meio do processo eu percebi que o branco não estava ficando tão uniforme, tipo, com um bom acabamento. Então, para melhorar isso, eu já pensei, vou usar uma caneta preta, porque o fundo é preto, a caneta preta é fininha e eu posso refinar, sabe? Ter uma visão melhor no geral. Senão eu ia ficar muito, sei lá, desleixado. Não sei se essa é a palavra certa, mas eu queria que parecesse um print, mesmo que feito à mão. Eu queria que fosse uma coisa bem uniforme, assim, na tela, sabe? Mas, tipo, a gente tem que entender que algo feito à mão não é perfeito. E essa que é a beleza, sabe? Eu tenho isso muito claro na minha mente. Que isso que é da hora, mano. Quando eu vejo de outros artistas, quadros, desenhos, e vejo defeitos, com muitas aspas aqui, eu curto demais. Porque eu me identifico, isso humaniza a pessoa, traz a identidade dela, traz um ser humano ali que é artista, que faz com a própria mão, sabe? Enfim, mesmo num processo que você não curtiu 100% o resultado, ainda é bonito, pelo que você tira dele, pelos aprendizados e tudo isso que eu falei. Faz parte da sua história. E é por isso que eu pendurei ele ainda na parede. Eu não deixei de pendurar. Eu posso fazer outro quadro mais bonito, mas esse tinha que estar ali porque fez parte do momento que eu desenhei ela. Não sei se vocês estão entendendo a minha pira, mas eu acredito que sim.
Para finalizar o quadro, eu passei verniz por cima, verniz brilhante, e espalhei muito bem, porque quando não espalha bem, ele fica branco. E aí vai acabar com o teu desenho, sabe? Eu até fiquei com um pouco de medo de passar, porque eu já tinha feito isso em uma tela de algodão. E ele acabou que ficou meio branco, assim, sabe? Não sei explicar. Mas eu fiz isso. Para pendurar na parede, eu coloquei fita de quadro bem forte, eu coloquei bastante, porque essa placa de MDF era meio pesada, assim. E foi isso.